Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Prof. Ingrid e hoje eu que vou contar a história. E agora eu vou colocar uma musiquinha aqui pra tocar que fala sobre a pessoa que a gente vai saber lá na história, que é o Neemias. Então vocês cantem com a musiquinha, eu também vou cantar aqui. Depois da musiquinha eu vou contar a história pra vocês e a gente continua se falando, tá bom? Até daqui a pouco. Onde está o seu Deus? Alguém perguntou. Muros caídos e olhos tristes. Então Neemias orou. Onde está o seu Deus? Alguém perguntou. Muros caídos e olhos tristes. Então Neemias orou. A alegria do Senhor é minha força. Força, força, força. A alegria do Senhor é minha força. Força, força, força. A alegria do Senhor é minha força. Força, força, força. A alegria do Senhor é minha força. Força, força, força. Ouça o seu Deus. Alguém perguntou. Muros caídos e olhos tristes. Então Neemias orou. Onde está o seu Deus? Alguém perguntou. Muros caídos e olhos tristes. Então Neemias orou. A alegria do Senhor é minha força. Força, força, força. A alegria do Senhor é minha força. Força, força, força. Na alegria forte eu me torno. Neemias forte se tornou. Eu também vou me alegrar e louvar o grande eu sou. E louvar o grande eu sou. A alegria do Senhor é minha força. Força, força, força. Então, crianças, hoje a história que eu vou contar pra vocês, ela tá aqui, ó. Que livro que é esse? A Bíblia. E tudo que tá na Bíblia, tá escrito aqui, é verdade. Então eu vou contar uma história de verdade pra vocês. A história de hoje vai ser sobre um cara chamado Neemias, o bom líder Neemias. Neemias era copeiro do rei. Você sabe o que é um copeiro do rei? Copeiro é aquele homem que experimenta todos os vinhos que o rei toma. Então, antes do rei tomar, ele toma um golinho e se tiver envenenado, é ele que morre e não o rei. Neemias, ele era um homem de muita confiança do rei. Ele já podia ter ido embora, você sabia? Nesse tempo, o povo de Jerusalém já tinha sido liberto. Deus já tinha tocado no coração do rei para que ele libertasse o povo. Mas Neemias não quis ir. Ele quis ficar e ficou trabalhando junto com o rei. Um dia, o irmão de Neemias foi visitar ele. E sabe o que ele contou? Uma coisa muito triste. Ele contou que o muro da cidade de Jerusalém estava quebrado, estava todo destruído e o povo estava correndo perigo. Nossa, aquilo deixou Neemias muito triste mesmo. E ele não sabia o que fazer. Ele foi lá e orou. E ele pediu para que Deus desse uma ideia para ele, para que Deus fizesse alguma coisa. E ele orou vários dias, vários dias. Um dia, o Neemias estava tomando o vinho do rei, estava trabalhando como copeiro. E o rei olhou para ele e falou: Neemias, se isso que você tem não é doença, então você tem alguma tristeza aí no seu coração. O que está acontecendo? O que eu posso fazer por você? Antes de falar, Neemias orou e falou: Deus, me dá sabedoria para eu falar agora do jeito certinho. Quando ele abriu o olho, ele falou para o rei: sabe o que é? Lá na cidade dos meus antepassados, dos meus avós, bisavós,
de toda a minha família lá de trás. A cidade de Jerusalém, ela está desprotegida. E eu fiquei muito triste em saber disso. O meu irmão me contou, o muro que tinha em volta da cidade já não existe mais direito, ele está todo quebrado. E o rei falou, e o que eu posso fazer por você? Aí o Neemias pensou e falou, deixa eu ir para lá, deixa eu ajudar eles a reconstruir tudo isso. Aí o rei falou, eu vou fazer mais, Neemias. Você vai levar uma carta e nessa carta vai estar escrito para que você ganhe os materiais que você vai precisar na construção. E você ainda vai levar alguns soldados meus e eles vão te proteger. Neemias ficou muito feliz porque Deus tinha respondido a oração dele. Ele tinha colocado para Deus o que ele estava precisando e Deus respondeu a oração que ele tinha orado. E Neemias foi. Quando Neemias chegou, ele não contou para ninguém que ele estava lá. Ele queria ver como é que estava esse muro. Ele queria ver se era verdade que estava destruído. E aí, quando ele andou pela cidade, o muro tava assim, ó. Faltava uma parte, tava quebrado, tava sujo, tava muito ruim. Se os inimigos viessem lutar pra cima deles, eles iam perder na hora. Neemias foi, orou, e ele decidiu que ele ia chamar o povo para reconstruir o muro. O povo ficou pensando e decidiu que eles iriam reconstruir sim. Então Neemias juntou o povo e eles começaram a reconstruir aquele muro que ficava em volta da cidade. Os inimigos, eles viram aquele muro sendo construído e começaram a dar risada. Eles eram muito do mal. Eles riam porque eles falavam que eles não iam terminar aquele muro. E eles estavam enganados. Porque quem que estava à frente desse muro? Era Neemias, o povo ou Deus? Era Deus. E Deus não ia deixar um muro mal acabado. Não era esse o plano. E eles começaram a rir. Quando eles viram que aquele muro, ó, tava ficando legal, tava começando a ficar construído certinho, eles pensaram, a gente vai rir mais deles e vai falar com cara de mal e eles vão se assustar. E aí o povo começou a ter um pouco de medo deles. E Neemias falou, de um lado, de uma mão, a gente vai segurar a espada e com a outra mão a gente vai construir esse muro. E eles fizeram isso. Eles construíram um muro segurando uma espada e construindo com a outra mão. Quando os inimigos viram que não adiantava colocar medo neles, que eles não tinham medo, eles começaram a fazer planos para destruir a cidade. Neemias fez uma coisa que ele já estava muito acostumado a fazer. Vocês sabem o que ele fez? Será que ele entrou numa guerra? Será que ele chamou os soldados que o rei tinha falado para irem com ele e fez uma luta gigante? Ou será que ele orou? Eu acho que ele orou. A Bíblia fala que ele orou e Deus foi lá e trouxe segurança para eles. E eles continuaram construindo. E os inimigos não podiam fazer nada, porque quem protegia aquele muro? Era Deus. Às vezes a gente passa por algumas coisas na nossa vida, as pessoas falam de um jeito com a gente que a gente não sabe o que fazer. Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer que nem Neemias fez. A gente tem que orar e pedir para que Deus nos ensine o que fazer. E se os nossos papais brigarem com a gente? E se na escola alguém implica com a gente? E se na família alguém tira sarro de mim porque eu sou crente? Você não precisa responder. Você não precisa brigar. Porque quem está à frente de toda a nossa vida é Deus. Olha só! O muro foi construído inteiro em pouco tempo. Era o tempo de construir uma casa, talvez, ou duas. Não um muro que cercava a cidade e que protegia todo mundo. E os moradores, eles ficaram protegidos por Deus e pelo muro em volta da cidade. Isso é muito legal. Às vezes a gente tem medo das coisas que a gente está
passando, dos problemas que a gente está vivendo, das pessoas que estão em volta da gente. Às vezes eles falam coisas que nos deixam com medo. Às vezes a gente fala coisas que nos deixam com vergonha. Mas sabe o que a gente tem que fazer? Responder essas pessoas? Não, a gente tem que orar e pedir para Deus que Ele nos ensine a como falar com essas pessoas e o que fazer para que essas pessoas nos deixem em paz. Assim como Neemias fez. Quando Neemias terminou de construir, ele voltou para o reino, ele não ficou nessa cidade. Ele voltou lá para o reino, onde ele trabalhava de copeiro para o rei. Ele podia ter ficado na cidade, junto com o irmão, com os amigos dele? Podia, mas Deus tinha um plano para ele, que era de ajudar a reconstruir o muro. E ele tinha mais planos para ele lá, junto com o rei. E foi isso que aconteceu. O que a gente aprende com Neemias? A gente aprende que em todo momento a gente tem que orar. Se a gente está triste, nós temos que orar. Se a gente está com medo, a gente tem que orar. Se a gente está passando por uma situação que a gente não sabe o que fazer, a gente tem que orar mesmo assim. Porque quem resolve nossos problemas, quem constrói o nosso muro, não somos nós. E nem os nossos amigos, os nossos pais. Quem constrói os nossos muros, quem nos livra dos nossos problemas, é Deus. Ele é o único que pode nos ajudar em qualquer momento. Então, o que a gente aprendeu com essa história? Que em todo momento a gente deve orar. Depois dessa história que a gente ouviu, a gente não pode deixar de fazer uma coisa, não é? Vamos orar? Então vamos lá. Senhor Jesus, obrigada porque podemos sempre contar contigo. Quando estamos tristes, quando estamos felizes, quando estamos com problemas ou quando precisamos saber o que fazer. Que o Senhor continue nos abençoando e nos dando sabedoria. Abençoa a nossa família e a nossa semana. Que a sua palavra entre no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? E eu quero ensinar para vocês também o versículo dessa semana. É assim: alegrem-se sempre, orem continuamente. Você sabe o que significa continuamente? É orar todo o tempo, sempre. Então vamos lá comigo? Vai lá. Alegrem-se sempre, orem continuamente. 1 Tessalonicenses 5, 16 e 17. Mais uma vez, e a última para encerrar. Alegrem-se sempre, orem continuamente. 1 Tessalonicenses 5, 16 e 17. Pessoal, eu tenho um desafio para vocês agora. Corram pegar suas Bíblias. Vai lá, eu vou esperar. Pegaram? Eu vou dar 10 segundos para vocês procurarem na Bíblia, junto com quem tá aí com vocês em casa, a resposta para a pergunta que eu vou fazer. Quem acertar tem que escrever nas nossas redes sociais, tá bom? Vamos lá. Prontos? Lembrando que a história que a gente aprendeu hoje se encontra no livro de Neemias, na Bíblia. Quanto tempo o muro levou para ser reconstruído? Vou perguntar de novo. Quanto tempo o muro levou para ser reconstruído? Começou! Tá acabando o tempo. Acabou! Você sabe? A resposta certa é 52 dias. Se você acertou, coloca aqui nos nossos comentários e deixa a gente saber que vocês estão participando das nossas histórias, tá bom? Um beijão, pessoal. Até semana que vem, que não sou eu, mas até semana que vem.